Salmo de número 5. Proteção contra os ímpios. É um subtítulo, né? Poderia ter outros, mas esse é o que foi escolhido, né? Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Diz assim a palavra: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, pela preciosidade dela. Oremos. Querido Deus, louvamos o nome do Senhor pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua justiça, pelo cuidado do Senhor para conosco em tempos tão difíceis. Louvado seja o teu nome por todos os teus benefícios para conosco. Louvado seja o teu nome acima de tudo pelo que tu és. Nós nos rendemos diante do Senhor, suplicando o teu favor. Seja favorável a cada um de nós, ó Pai. Fala o nosso coração para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Como nos posicionarmos perante Deus em oração? Salmo 5 é uma oração matutina. Irmãos, segundo alguns teólogos, os Salmos 3, 4, 5 e 6 foram escritos sob o mesmo contexto. Que contexto é esse? A época em que Davi fugia. Foi quando ele fugia com todos os da sua casa, fugia também com toda a guarda real, e junto com ele, a guarda real, estavam também os geteus, perfazendo 600 homens. Isso aí está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 15. E Davi estava fugindo do próprio filho Absalão, o qual, a fim de tomar do próprio pai o trono, arquitetou e conspirou para que tomasse o trono do seu pai. Isso aconteceu, olhando lá para todo o texto, 2 Samuel 14, 15, eu entendi que foram pelo menos 6 anos que ele arquitetou esse plano. E quando da composição do Salmo 5, Davi estava apreensivo, e não é para menos, angustiado, ele estava fragilizado, ele estava oprimido, melancólico com aquela situação. Imagina, irmãos, fugindo de Jerusalém, deixou o palácio, deixou o trono, um homem de bem, um homem que governava em favor do povo com justiça, tendo agora que fugir apressadamente, ainda por cima, porque o seu próprio filho, Absalão, a quem ele demonstrou tanto amor,
e teve que fugir. E sem saber para onde iria, está escrito lá no texto, sem saber para onde ia. Esse músico, Davi, também compositor, e embora fosse arpista, optou por definir esse salmo de que ele seria acompanhado por meio de instrumento de sopro. No caso aqui, a flauta, instrumento de sopro. E os sons produzidos pelas flautas daquela época não eram sons como os de hoje. A gente vê aí as pessoas que são flautistas executando melodias que são belíssimas, o som é belíssimo, mas naquela época não era assim. E essa escolha tinha muito a ver com a situação que ele estava vivendo, considerando então esse contexto difícil em que ele escreveu o salmo. Irmãos, essa coerência nos ensina também, porque nós passamos por tempos difíceis, estamos passando, quantos irmãos têm perdido entes queridos, e no mundo inteiro isso tem acontecido, e nesses momentos não há disposição em ficar dando gargalhada, é momento de tristeza, de contrição, é de perda, é de choro. Então a canção é uma canção nesse sentido. Então nós aprendemos com Davi, pela sua postura, pela forma de instruir que esse salmo deveria ser acompanhado ao som da flauta, porque tinha tudo a ver com o que ele estava sofrendo. Irmãos, eu rogo a Deus, rogo ao Espírito Santo que fale aos nossos corações e nos ensine acerca das lições que nós podemos extrair deste salmo nos próximos versículos. E o primeiro ponto que eu quero destacar, o primeiro ensinamento, é que nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Além do que já foi mencionado, eu gostaria que você desse uma olhada no Salmo 6, versos 2 e 3, está escrito: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Davi, então, estava vivendo essa situação dificílima. E nós somos frágeis, tal como o foi Davi. Olha agora, se você não quiser ir, mas eu vou citar, o Salmo 103, verso 4, diz assim: pois ele, Deus, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Está escrito, Salmo 103, 14. Deus sabe que somos pó, Ele sabe que nós somos incapazes, Ele sabe que somos frágeis, que lutamos as nossas lutas diárias, tais como perda de emprego, perda dos proventos, redução dos proventos por causa da crise, por causa de achatamento de salário, ou redução mesmo, negociadas. E além disso, perda, por exemplo, de um ente querido, perda do cônjuge, ou do namorado, ou da namorada, perda diversas, problemas de saúde. E além de tudo isso, enfrentamos diuturnamente 3 inimigos terríveis, incansáveis, que são a carne, a nossa carne, o mundo e o diabo. Então, irmãos, nós precisamos desesperadamente, quando eu digo isso, é de reconhecermos que nós somos pequeniníssimos, incapazes, totalmente limitados, nós não podemos nada. Comparando o Salmo 4, verso 8, que é o último versículo, aí, antecedendo ao 5, com os 2 versículos do 6 que nós já lemos, o 8 diz assim, verso 8 do 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Logo depois, entrando Davi, passando por essa dificuldade, ele diz acerca da alma dele, abalada, ele estava debilitado, ele estava vivendo essa situação dificílima, e olhando e comparando os 2 salmos, ainda que rapidamente reconheceremos, e já estamos reconhecendo, a nossa fragilidade. Ora, se você reconhece que é frágil, reconhece a sua limitação, as suas limitações, obviamente, você e eu reconhecemos que Deus é o Todo-Poderoso. E Ele é o poderoso Deus que nos sustenta e nos encoraja
continuar nessa caminhada, olhando para cima, olhando para o alto, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E agora vamos para o ponto 2, precisamos reconhecer a grandeza de Deus e a sua justiça. Nesse salmo, o termo Senhor aparece 5 vezes, o termo Deus aparece 2 vezes e Rei 1 vez. E por outro lado, irmãos, Davi refere-se aos ímpios como sendo iníquos, arrogantes, mentirosos, sanguinários, fraudulentos, falsos e criminosos. Nós lemos aí então nos versos 4, 5, 6, 8, 10. E esse contraste então entre esses homens iníquos nas suas iniquidades e com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que é santo, que é justo. Essa maneira pela qual Davi se dirige a Deus denota claramente que ele reconhecia a soberania de Deus. Esse reconhecimento se faz notório pelo fato de Davi apresentar suas súplicas em submissão ao Senhor. E há 3 lições preciosas a serem extraídas desses primeiros 3 versículos do Salmo 5. A primeira lição: Davi externa sua dor com palavras. Olha aí o verso 1a, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Irmãos, com palavras nós nos dirigimos ao Senhor. Com palavras nós elaboramos a nossa fala, o nosso texto, o nosso derramar d'alma perante o Senhor. Com palavras nós dedicamos a Ele, nós nos colocamos perante Ele em oração. E independentemente disso, meus irmãos, as nossas orações, as tuas, as minhas, bem como a de todo o povo de Deus, via de regra, se dão por meio de palavras. Vejamos algumas que foram proferidas por Davi. Voltando um pouquinho aí, Salmo 3:4, diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Capítulo 4, verso 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. 5:1, que nós já lemos, vou ler de novo: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Palavras, frases sendo formadas, períodos simples e até período composto ou períodos, são formados quando oramos. E a segunda lição que nós extraímos daqui é que Davi externa sua dor sem palavra alguma. Às vezes nós nos derramamos, e via de regra é assim que nós fazemos, com palavras, clamando ao Senhor: tenha misericórdia, Senhor, de mim, tenha misericórdia do meu ente querido, tenha misericórdia desse, daquele outro, dos que estão nesse mundo desnorteados, seguindo o curso dele, segundo os principados e potestades, seguindo o curso desse mundo que será para o abismo. E aí então nós proferimos com palavras, mas há momentos, irmãos, que, como Davi, nós apenas gememos. Parte B, escuta, rei meu, não, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Parte B, e acode ao meu gemido. Davi estava tão transtornado, tão fragilizado, tão incomodado com aquela situação, os inimigos espreitando contra ele, e ele apenas geme. Depois de lançar palavras, aí então ele começa a gemer. E meus irmãos, nós às vezes também, passando por tais situações semelhantes, e hoje muitos têm passado situações terríveis nesse tempo de pandemia, uns porque perderam entes queridos, ou pelo menos um, outros porque tem pessoas da sua família
internado com Covid, outros com suspeita de Covid e outras enfermidades, porque não é apenas o Covid, mas há outras enfermidades terríveis que abatem milhares de pessoas, milhões de pessoas, e aí, mediante essa dor sofrida, resta gemer mesmo perante Deus. E o que devemos fazer é isso mesmo, chorar perante o Senhor, gemermos perante o Senhor, e em meio aos gemidos proferimos, sim, palavras, algumas palavras. Esses gemidos, irmãos, são também pedagógicos, ou seja, por meio deles aprendemos a orar. E eu espero muito, irmãos, que todos vocês, todos nós, eu também estou no mesmo processo, diante do Senhor, intercedendo, chorando por tantas situações, e nós precisamos mesmo de gemer e aprendendo por meio deles. É um aprendizado. Oração, o hábito de orar, só é feito se orarmos, porque o ato cria o hábito. E quando nós falamos em oração, há sempre aquelas dificuldades, né? Muitos, talvez a maioria dos crentes tem dificuldade quanto à oração. Uns dizem, mas eu não tenho muito tempo, eu não sei nem como orar direito, e eu não sei nem o que falar. Irmãos, às vezes há desculpas, mas o fato é que nós precisamos aprender. Aprender a orar, e para aprendermos, precisamos de orar. E eu gosto muito de usar, até mesmo como definição, a experiência de Ana, quando lá no templo, balbuciando palavras, talvez gemendo ali diante de Deus por causa da sua intensa dor, porque ano após ano ela estava lá clamando ao Senhor por um filho e nada. E num certo dia em que ela fazia isso, ela foi acusada pelo sacerdote Eli de que estava embriagada. E ela disse assim, não, meu Senhor, a tua serva derrama sua alma perante Deus. Isso é oração, irmãos. Derramarmos a alma perante Deus, perante o nosso Senhor, chorarmos perante Ele, chorar por nós mesmos, pelos nossos pecados, pela nossa natureza pecaminosa que tanto nos assedia, mas ela na verdade nos assedia, ela está com a gente e o pecado é que nos assedia. Então nós precisamos gemer sim, chorar perante o Senhor, derramando a nossa alma e aprendendo então a orar. E mais do que nunca, nesses últimos meses, e esses últimos meses têm sido um tempo de aprendizado. Portanto, irmãos, aproveite esse tempo, dedique, arranja tempo, se você acha que não tem, sei lá, tem pessoas que já disseram que estão trabalhando mais do que quando estava na rotina normal, mas não deixe que essa sobrecarga, esse tempo prolongado da sua jornada home office, te atrapalhe em orar. Não deixe de orar, não deixe de se colocar diante de Deus e colocar as suas petições e derramar a sua alma perante Ele, porque Ele está atento a todos os nossos atos. Nossos gemidos estão descortinados perante o Senhor, as nossas orações estão descortinadas perante o Senhor. Ele contempla tudo e a todos, tudo Ele perscruta. Glória a Deus, pois não gememos sozinhos. Lá em Romanos, nos diz que, verso 26, 18, né? Romanos 1, 26, que diz assim, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós gememos, mas o Espírito Santo também geme em nosso favor, porque nem orar como convém nós sabemos. Nós não sabemos orar como convém, mas quando nós nos derramamos diante do Senhor e derramamos a nossa alma confiantemente, e aí o Espírito Santo também sobremaneira agindo e intercedendo com gemidos inexprimíveis, obviamente que o Senhor está
se agrada disso e está sempre agindo em nosso favor, segundo tudo aquilo que glorifica o nome dele. A terceira lição que nós extraímos desses versículos aqui é que Davi externa a sua dor, naquele momento, externou a sua dor, implorando ao Rei e Senhor dele. E esse Rei e Senhor é Rei e Senhor nosso também. Ele diz assim, verso 2, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. E esse termo escutar aqui tem o sentido de escutar atentamente, tem o sentido de escutar, de estender o ouvido, como a gente faz, talvez assim, né, estendendo o ouvido, a gente coloca a mão no ouvido, por exemplo, quando achamos que vai melhorar aqui a nossa audição. E aí, o rei Davi, que já havia tido vasta experiência como entre ele e os vassalos seus, se dirige a Deus e diz assim, Rei meu e Deus meu, escuta-me. Inclina, Senhor, escutar o quê? A minha voz que clama. Ele define, escuta, Senhor, ouves a minha voz. Escuta, Senhor, Rei meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Davi, em submissão, implorava a intervenção de Deus, pois seus adversários, liderados pelo seu filho Absalão, conforme já dissemos, estavam no seu encalço, caçando-o como a uma paca. Caçadores que gostam de matar animais, né? Hoje é até difícil falar isso, mas no sentido do que estava acontecendo com Absalão, com Davi, era isso mesmo, seu filho com todos os homens que ele arrebanhou para ir em perseguição a Davi, caçava-o como uma paca. A quarta lição, irmãos, é que Davi externa sua dor em consagração. Vejamos aí o verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso aqui, irmãos, é consagração. Porque, na verdade, da forma que eu li aqui, é o que está na nossa Bíblia, nessa versão, mas o sentido aqui não é apenas de ele apresentar a sua oração. Antes de apresentar a oração, ou concomitantemente, ele apresentava a si mesmo. Eu me apresento e comigo a minha oração. Isso, meus irmãos, faz diferença, porque nós nos apresentamos ao Senhor como filhos e como filhos amados desse Deus que é o nosso Pai. Então, nós não apenas apresentamos aquela série de pedidos que temos sempre para fazer, mas nós nos apresentamos. E isso é maravilhoso. Isso vale, inclusive, para dízimos. Consagramos a nós mesmos ao Senhor e, juntamente com os dízimos, os consagramos também. E é um privilégio, meus irmãos, é um privilégio nos dirigirmos ao Deus nosso Pai, que é o Todo-Poderoso, Criador do Universo, e Ele nos fez filhos seus. É um grande privilégio que ninguém merece e nós também, mas nós fomos alcançados por Ele e estamos então tranquilos perante Ele nesse sentido, porque nós temos essa relação filial com Ele. Por sermos filhos de Deus, amados por Ele, amados por Deus, por causa de Cristo, que é o mediador da nossa salvação, é que nós temos esse privilégio de nos achegarmos a Ele. E essa espera de Davi, eu até penso que ele escreveu o Salmo 40, depois dessa experiência, né, porque me veio à mente esse versículo 40, verso 1 do Salmo 40, que diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Experiência aqui que ele teve dessa perseguição e dessa fuga. E esperar, meus irmãos, esperar confiados no Senhor, é algo maravilhoso.
porque ele diz, e fico esperando. Lamento o fato de que muitos hoje não apenas reivindicam de Deus, mas também chegam até decretar. Não sei que capacidade é essa de decretar a bênção. Não sei que capacidade é essa de determinar a bênção. Isso, para mim, é uma afronta ao nosso Deus, uma postura dessa. Alguém chegou, um senhor, um homem, não sei quando, talvez há uns 5 anos, eu ouvi uma música gravada, era um vídeo, eu achei estranho aquele título, né, a descrição ali do vídeo, acessei, eu só sei que aquela pessoa cantava, e chegava num dado momento, ele dizia assim, eu determino, e começava a rodar. Eu determino, eu fui contando, eu determino, não parava, eu fui contando, voltei para contar de novo, 10 vezes, na 10ª vez eu determino a bênção, rodando. Determina coisa nenhuma. O Senhor nos ouve, Ele está atento ao nosso clamor, mas Ele age soberanamente e nos atende segundo a sua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. E Ele atende segundo tudo aquilo que glorifica o seu nome. Muito comum a gente ouvir, Deus sabe o que é melhor para você. Ok, a frase está incompleta. Desde que o melhor para mim seja para a glória de Deus. Pense nisso e nos posicionemos então perante o Senhor nessa submissão, conforme Davi também se posicionou. E agora o 5º ponto, enquanto nos derramamos diante de Deus, analisamos a nossa situação. Versos 4 a 10 eu não vou ler, porque nós já lemos, depois você pode reler do verso 4 até o verso 10. A situação de Davi era terrível, conforme já mencionamos. Seus inimigos estavam no seu encalço. Mas então Davi, conforme o verso 8 diz, Deus é justo. Está aí, ó. Verso 8, Senhor, guia-me na tua justiça. Ele está dizendo que Deus é justo. E estribado nessa certeza, Davi apresentou ao Senhor, estribado na justiça de Deus, na soberania de Deus, no contraste entre Deus e o homem, sendo esse caráter de Deus perfeito e imutável, ele se estriba nessa convicção da justiça de Deus e então escreve. Aí nós precisamos de olhar para o conteúdo dos versos 4 a 6 e dos versos 9 a 10, sob essa perspectiva da justiça de Deus, para nós não incorrermos em erros grotescos. Por exemplo, Davi então está orando para Deus, porque está escrito aqui, ele está orando então para que Deus os declare culpado, para que Deus os rejeite. Não é isso. Davi está dizendo o seguinte, Deus é justo, e essas transgressões desses homens, cujas características estão aqui assinaladas nos versos 4, 5, 6 e 9 e 10, sob a perspectiva da justiça de Deus, porque os homens iníquos, os homens que estão em rebelião contra Deus, porque quem estiver em rebelião contra os filhos de Deus, estão em rebelião contra Deus, e aí é sob essa perspectiva que ele analisa e escreve dessa forma. Não tem sinceridades nos seus lábios, verso 9, pois não tem eles sinceridades nos seus lábios. Irmãos, nós também enfrentamos, até mesmo, tristemente eu vou dizer isso, no meio do povo de Deus, há essas coisas, há perseguições às vezes veladas, há pessoas que maldizem irmãos, não falando de uma igreja local exclusivamente não, maldizendo outros irmãos de outras denominações, apontando o dedo, juízes é que não faltam. Mas conosco não pode ser assim. Eu conheço isso para tristeza mesmo, até para vergonha dos que às vezes se dizem evangélicos, se dizem pastores, e até mesmo brigas
eu não gosto de usar esses termos, né, porque ninguém é maior do que ninguém, mas lideranças, por exemplo, de presidência de alguma coisa eclesiástica, né, presidente de algum grupo eclesiástico, brigando por causa daquele cargo, né, vamos dizer assim, uma função lá. Isso é muito triste. Não chega já aos inimigos, que é o inimigo que é o mundo, e as pessoas que estão debaixo desse sistema cosmos, né, definido ali por Jesus, utilizado por Cristo, cosmos, que é esse mundo sob o qual a humanidade iníqua está seguindo o príncipe dele, né, que é Satanás. Eu quero concluir, o tempo já avançou, fazendo duas citações. A primeira, Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: a oração deve ser a chave que abre o dia e o cadeado que tranca a noite. Tem tudo a ver com a oração, claro, está explícito aqui. A oração deve ser a chave que abre o dia. Davi praticava isso. Eu e você, se não praticamos, precisamos urgentemente praticar. E a oração também é o cadeado que tranca a noite. A outra citação, Tiago 5,16, que diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Contexto aqui é pecado. Vossos pecados. E aí a parte B diz assim, nos diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A súplica do justo, dos justificados, dos regenerados. Muito pode por sua eficácia. Aqui, irmãos, não está dizendo de forma alguma dar margem para alguém, porque muitos pensam assim: eu vou pedir a oração do fulano, do pastor cicrano, do apóstolo beltrano, do sei lá de quê, e não é isso. Oração dos 318, não tem esse negócio não, oração do justo. Nós devemos sim pedir, claro, não tem nada, problema nenhum nisso. Devemos pedir sim, compartilhar as nossas dificuldades, mas acima de tudo nós precisamos, cada um de nós precisa rasgar o coração todos os dias perante o Senhor, buscando nele a transformação dia após dia, a transformação nossa pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus. Isso só podemos alcançar à medida que crescemos na graça e no conhecimento do Senhor.